Cálculo Vetorial. Eu sou a professora Maria Emília e hoje nós vamos trabalhar com exercício envolvendo integral de superfície ou integral do fluxo. Vamos ao exemplo? Calcule a integral sobre a superfície S, f escalar n ds, onde f é o campo vetorial 4xi mais 3y mais zk e s é a superfície do plano, porção do plano x mais y mais z igual a 1, limitado primeiro octante. Então, essa porção do plano aqui no primeiro octante está representada aqui no espaço tridimensional. Tomamos aqui um elemento infinitesimal, um retalho da superfície ds, um ponto P, mostrando aqui o vetor normal, unitário, e o vetor F, que age em cada ponto. Então, se a gente passar o 1 para lá, lado esquerdo, fica x mais y mais z menos 1 igual a zero, que vai gerar a função g de xyz igual a x mais y mais z menos 1. G de xyz é igual a zero, né? Então, n é o vetor normal unitário. A gente já sabe que n é o vetor gradiente. E ele é unitário, então vai ser derivada parcial de g em relação a x, que é 1, mais derivada parcial de g em relação a y, que é 1, na direção j, 1 na direção i, mais 1j, mais 1k, derivada parcial em relação a z, sobre o módulo do vetor gradiente, que é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 3. Produto escalar, f escalar n, então, vai ser componente 4x vezes 1 sobre raiz de 3, colocar 1 sobre raiz de 3 em evidência, 4x vezes 1, mais 3y vezes 1, mais z vezes 1, que vai dar 4x mais 3y mais z sobre raiz de 3. Agora nós vamos trabalhar com ds. A gente já viu na teoria que ds é o módulo de rx vetorial ry dA, onde R é o vetor posição, a equação que dá a equação vetorial da superfície. Então, para isso, nós vamos ter que parametrizá-la, e nós vamos parametrizá-la da seguinte forma: x é x mesmo, y é y. Colocando x, tomando x e y como os parâmetros, então z vai ser f minúsculo de xy, que eu vou considerar que z é igual a 1 menos x menos y, isolando o z, né? E resolvendo esse produto vetorial, primeiro vamos montar o vetor posição R, que é a equação vetorial da superfície, que é xi mais yj mais f de xy k. Então, para calcularmos esse produto vetorial, R, derivada parcial de R em relação a x, vetorial derivada parcial de R em relação a y, na primeira linha nós vamos colocar i, j, k. Derivada parcial de R em relação a x vai ser 1. Na primeira linha, os componentes da derivada parcial de R em relação a x. Vai ser 1 na direção i, mais 0j, mais derivada parcial de f em relação a x na direção k. E as componentes de R índice y, derivada parcial de R em relação a y, vai ser 0, 1, derivada parcial de f em relação a y, na direção k. Aí a gente tem esse determinante e resolvendo ele, nós vamos obter na direção i menos derivada parcial de f em relação a xi menos derivada parcial de f em relação a yj mais 1k.
E a derivada parcial de f em relação a x é menos 1, mas com o menos antes vai ficar 1i. Derivada parcial de f em relação a y também é menos 1, com o menos antes, mais 1j, mais 1k. Então, o módulo de Rx vetorial Ry, eu vou precisar dele para montar a integral, também é raiz de 3. Então, ds vai ser raiz de 3 dA, onde dA é a projeção de ds no domínio dos parâmetros que está lá no plano XY. Então, no plano XY, nós temos aqui a região D, que é esse segmento aqui de reta, primeiro quadrante. Então, agora basta a gente montar uma integral dupla. Então, o fluxo de F, φ de F, porque essa integral, ela vai me dar o fluxo, né, que é a quantidade de fluido que atravessa a região em cada unidade de tempo, no contexto da mecânica dos fluidos. Então, a integral de fluxo, então, vai ser a integral dupla, 4x mais 3y mais e sobre raiz de 3, ds, que é o produto escalar, né? E ds é raiz de 3dA. Então, sempre a gente vai conseguir cortar esse radical, que é o módulo, né, do vetor. E no lugar do z, é sobre a região, sobre o domínio agora, né, gente? Que agora nós estamos trabalhando na projeção no plano XY. E o z, eu vou substituir por 1 menos x menos y. Então, vai ficar assim, ó, a integral dupla, o x, tomando aqui elementos verticais, né? O x vai variar de 0 a 1, dx, né? O x varia de 0 a 1. O y varia de 0 até bater no segmento de reta, onde z é igual a 0. Então, y é 1 menos x, a equação dessa reta aqui. Reta suporte do segmento. Então, o x vai variar de 0 até 1 menos x. E substituindo o z aqui, nós teremos 4x menos 1, vai ficar 3x, mais 3y menos 1, mais 2y, mais 1, né? dx, dy, dx. A ordem de integração que eu peguei elementos verticais, então é dy, dx. Resolvendo essa integral dupla, nós teremos como resposta que o fluxo vai ser igual a 4/3. Se gostaram, deixem o like, inscreva no canal, é importante para mim. E obrigada pela atenção.